O sermão Um Homem Correndo da Presença do Senhor foi pregado no dia 17 de fevereiro de 1965, quarta-feira à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Inclinemos a cabeça. Dear God, we are happy this afternoon for this privilege that we have of assembling ourselves together once more. Amado Deus, estamos contentes esta tarde por este privilégio que temos de nos reunir mais uma vez. You alone, Lord, knows how our hearts has yearned for this hour, when we could stand before thy people again here and bring this message that we so vitally feel that it's so urgent in this hour. E somente tu, Senhor, conheces como o nosso coração tem anelado esta hora, quando podemos novamente nos colocar em pé diante do teu povo aqui e trazer esta mensagem que tão vitalmente sentimos ser tão urgente nesta hora. Thou hast allotted us these few days now. Tu tens nos atribuído estes dias agora. And we pray, dear God, that your hand of mercy will be upon us to guide us and direct us. E rogamos, amado Deus, que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós para nos guiar e nos dirigir. Give us those things which we have need of, Lord, for our hearts yearn to know you better. E dá-nos aquelas coisas de que temos necessidade, Senhor, pois o nosso coração anela conhecer-te melhor. We see the great harvest field white ripe. Vemos o grande campo da colheita, branco, maduro. Know the grain is ready now for the great threshing time. E sabemos que o grão está pronto agora para a grande hora de ser batido. Dear God, we pray that you'll open back the shucks from around us. Amado Deus, rogamos que tu abras a casca que nos envolve. Let us lay in the presence of the Son now these next few days and ripen to the kingdom of God. Deixa-nos estar na presença do Filho agora, durante estes dias que se aproximam, e amadurece-nos para o reino de Deus. Bless every song that'll be sang. Abençoa todo hino que será cantado. Bless every prayer and answer every one that'll be prayed, Lord. Abençoa toda oração e responde cada uma que for feita, Senhor. Save all the lost. Salva todos os perdidos. Call back to the house of the living God and to fellowship those who have wandered away. Chama de volta à casa do Deus vivo e à comunhão aqueles que se afastaram. We pray, God, that you'll heal every sick person that comes under our roof. Rogamos, Deus, que tu cures a cada pessoa que entra sob o nosso teto. Grant it, Lord. Concede, Senhor. May there not be a feeble person among us at the end of these meetings. Possa não haver uma pessoa fraca entre nós no final destas reuniões. Dear God, then for ourselves, we who claim in this hour to be the church, the called out. E, amado Deus, então para nós mesmos, nós que afirmamos nesta hora ser a igreja, os chamados a sair. Those around the world who has come from out of Babylon and to be partakers of this wonderful fellowship in this last day. Aqueles em torno do mundo que saíram da Babilônia e para serem participantes desta maravilhosa confraternização neste último dia. We pray, God, that you'll bless our hearts in such a way. Rogamos, Deus, que tu abençoes o nosso coração de tal forma. We're truly hungry, Lord, and emptied out from all the things of the world that we know of. Estamos verdadeiramente famintos, Senhor, e esvaziados de todas as coisas do mundo de que temos conhecimento. Lord, we've laid aside every weight that's easily beset us, and now let us run this race with patience that's set before us. Senhor, deixamos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e agora deixa-nos correr esta carreira com paciência que encontra-se diante de nós. Grant it, Father. Concede, Pai. And may we be fuller, stronger, better Christians at the end of this service than we were when we entered. E que sejamos cristãos mais plenos, mais fortes, melhores no final deste culto do que quando entramos. May God get all the glory, for we ask it in Jesus' name. Amen. Que Deus receba toda a glória, pois pedimos em nome de Jesus.
Amém. I think this is a grand privilege tonight that I've waited on for some time. Acho que este é um grande privilégio hoje à noite, que tenho esperado já faz tempo. The other day I was telling my wife, I said I get so nervous waiting to get to the tabernacle. O outro dia eu estava contando para minha esposa, eu disse, fico tão nervoso esperando chegar no tabernáculo. I have other friends, of course, to do around the world, but there's something other about this tabernacle here. Eu só tenho outros amigos, claro que tenho, em torno do mundo, mas esse tabernáculo aqui tem alguma coisa especial. I took out this dust around here when God gave me life here on earth, and I guess if He tarries, I'll be buried here somewhere. Eu fui tirado deste pó por aqui quando Deus me deu vida aqui na terra, e suponho que, se Ele tardar, serei enterrado aqui em algum lugar. When He comes, He'll find me here somewhere. Quando Ele vier, Ele me encontrará aqui em algum lugar. But it looks like there's something when I go to thinking about Jeffersonville. Mas parece que tem alguma coisa quando começo a pensar em Jeffersonville. The other day I got so lonesome. O outro dia senti-me tão só. I said to my wife, I said, I'm homesick, and I don't know what I'm homesick about. Unless it's those people praying for me. Eu disse para minha esposa, estou com saudades da nossa terra. E não sei por que estou com saudades, a menos que sejam aquelas pessoas orando por mim. I said, well, only thing I know to do is go back and have a few days of meeting. Eu disse, a única coisa que sei fazer é voltar e ter uns dias de reunião. See if we can't find something from the Lord. Maybe He wants us to know something. Ver se podemos encontrar alguma coisa proveniente do Senhor. Talvez Ele queira que conheçamos alguma coisa. In the great, vital subject that we got before us now is marriage and divorce. E o grande assunto vital que temos diante de nós agora é casamento e divórcio. And if there is a question, there's got to be an answer. E se houver uma dúvida, tem que haver uma resposta. There can't be a question unless there's an answer. Não pode haver uma dúvida a menos que haja uma resposta. No matter what it is, there's got to be an answer. Não importa o que seja, tem que haver uma resposta. If the Lord willing, I won't try to speak on that Sunday morning. Querendo o Senhor, quero procurar falar sobre isso domingo de manhã. And then tomorrow night, I think we're to be up here at the, what is that school called? Parkview Auditorium. E então amanhã à noite, acho que é para estarmos aqui na, como se chama aquela escola? Auditório Parkview. What, sir? Parkview Junior High. O que, senhor? Ginásio Parkview. How many knows where it's at? Quantos sabem onde fica? Well, I guess they'll have signs out, won't they, Brother Neville? Bem, suponho que porão indicações, não porão, irmão Neville? It's just above here, about 3/4 of a mile, and there'll be a sign. Fica logo aqui mais ou menos a 3/4 de milha, e haverá indicação. You turn back off the road. Você vira deixando da estrada. It's a nice, elevated building. É um prédio bom, elevado. It's got places where you can lay your arm out and take notes of what you want to write and things. Tem lugar para você pôr o braço e tomar nota do que queira escrever e coisas assim. And I'm sure you'll enjoy it a little more than you will be kind of crumped up in the meetings here in the tabernacle. E tenho certeza que vocês gostarão um pouco mais do que estarem meio abarrotados no encontro aqui no tabernáculo. There'll be plenty of room, plenty of parking room. Haverá espaço de sobra, estacionamento de sobra. Now I think they have a little regulation we had to promise to abide by. That was not to come on the ground until about 6:30. Agora, acho que tinha um pequeno regulamento que tivemos que prometer nos submeter a ele, que foi não chegarmos no local até mais ou menos 6:30. What time? I believe it'd be a good idea for us to get there at 6:30. E que horas? Creio que seria boa ideia chegarmos lá às 6:30. Now you've got another auditorium here in town that seats 6,000. Agora, eles têm um outro auditório aqui na cidade que acomoda 6.000. If we be real good on this one, they might let us have the other one sometime for a big meeting. Maybe sometime this summer when I get back from overseas. Se nos comportarmos muito bem neste, talvez qualquer hora nos deixem usar o outro para uma grande reunião. Talvez qualquer hora durante este verão, quando eu regressar do exterior. And so I think we can seat up to, how many can we seat up there? E assim que acho que podemos acomodar até... Quantos podemos acomodar lá?
4,000. So you see, we'll have plenty of room. There'll be no rush. 4.000. Por isso, veja você, teremos lugar de sobra, não haverá pressa. And so come up at 6:30. É assim que venha às 6:30. And then everybody can come in at the right time, everybody together, and I'm sure you have a good seat. E então todos poderão entrar na hora certa, todos juntos. E tenho certeza que você terá um lugar bom. It's elevated like this, and a place here where you can write, take notes down, and so forth. E fica elevado assim. É um lugar aqui onde você pode escrever e tomar nota, e assim por diante. And that'll begin, if the Lord willing. E isso começará, querendo o Senhor. I think now tonight, just being Wednesday night prayer meeting, we got places just about filled up, so I think maybe we better start tomorrow night. Acho agora, hoje à noite, sendo que esta é reunião de oração de quarta-feira à noite, o lugar está quase que cheio. Por isso, acho que é melhor começarmos amanhã à noite. We rented it just in hopes that maybe if we would be enough to have an overflow here, we could go up there. Nós o alugamos esperando que talvez, se estivéssemos em número suficiente para termos um excesso aqui, nós poderíamos ir para lá. But I believe it'd be best to go on up, don't you think so, Brother Neville? To go on up tomorrow night. Mas creio que seria melhor ir, o senhor não acha, irmão Neville, ir para lá amanhã à noite? And how many think that'd be a good idea? E quantos acham que seria uma boa ideia? And then you can have plenty of room. E então você poderá ter um lugar de sobra. It's already rented, paid for by some brethren here in the church. Já está alugado, foi pago por alguns irmãos aqui da igreja. It just costs us $50 a night. Custou-nos apenas $50 por noite. Which is very, very, wish I had that everywhere. Could seat that many for $50 a night. A brand new building, fine stage. O que é muito, muito... Queria ter isso em todo lugar, que pudéssemos acomodar tantos assim por $50 por noite. Um prédio novinho, um bom palco. But of course, we will take up offerings, I suppose. Mas claro, levantaremos ofertas, suponho. We don't want them men to pay for that themselves. We'll pay them back. E não queremos que esses homens paguem isso eles mesmos. Nós devolveremos para eles. But when we get our expenses and things, well then, of course, we stop taking offerings. Mas quando conseguimos nossas despesas e coisas tais, bem, então, claro, paramos de levantar ofertas. If there's any strangers with us, we've made that a policy to never beg, bum, push people for money. Nós não. Se houver desconhecidos conosco, tornamos norma nunca pedir, mendigar, pressionar as pessoas para darem dinheiro. We pass a collection plate, which is that's a religious act. Passamos o prato de coleta, que é apenas... Isso é um ato religioso. I've tried it many times, not even to pass the collection plate at all, but it don't work. See? Definitivamente tentei, muitas vezes, nem passar o prato de coleta, mas não funciona, está vendo? Because giving is a part of our religion, it's a part of our duty. Porque dar é parte da nossa religião, é parte do nosso dever. No matter if it's just a dime or whatever it is, or a penny, it's all... Não importa se for só uma moeda de 10 centavos, ou seja o que for, ou uma moeda de 1 centavo, é tudo... Also remember Jesus seen a widow passing by one day where the rich man was putting in much of their treasure in the treasury. Assim que você se lembra, Jesus viu uma viúva passar por ali um dia, onde o homem rico estava depositando muito do seu tesouro na arca do tesouro. This widow passed by, maybe a couple little hungry children walking by her side and gave everything she had, 3 pennies. E esta viúva passou por ali, talvez umas 2 criancinhas passando fome e andando ao lado dela, e deu tudo o que tinha, 3 moedas de 1 centavo. And Jesus said, who paid the most? E Jesus disse, quem pagou mais? Now, if I'd been standing there, I'd said, don't do that, sister. Look, we got plenty of money. Agora, se eu estivesse em pé ali, eu teria dito, não faça isso, irmã. Veja, temos bastante dinheiro. But he never stopped her. Mas ele nem a impediu. Está vendo? He knew he had something greater for her down the road. Ele sabia que ele tinha algo mais grandioso para ela mais para frente. So, see, after all, she had a home in glory that she was going to. Assim, veja, afinal de contas, ela tinha um lar na glória para onde ia. He never stopped her. E ele nem a impediu. He let her put her 3 pennies in because
she wanted to do it. Ele a deixou colocar suas 3 moedas de 1 centavo, porque era só que ela queria fazer isso. And she had to want to do it with children and a widow and only 3 pennies to live on. E ela teve de querer fazê-lo com filhos e viúva, e só com 3 moedas de 1 centavo para viver. She had to want to do that. Ela teve de querer fazer isso. So, you see, when people want to give, you've got to give them the opportunity to do so. Por isso, veja você, quando as pessoas querem dar, tem que se dar a elas a oportunidade de assim fazer. But I think of these standing and people saying who'll give $50, who'll give $20. I think that's detrimental to your intelligence. Mas penso nestes que ficam em pé e as pessoas dizendo, quem dá $50? Quem dá $20? Acho que isso é prejudicial à sua inteligência. I think that the people realizes that it takes money to run a meeting. Eu acho que as pessoas compreendem que é necessário dinheiro para ter uma reunião. And I never would let them do it, the managers. E nunca eu os deixaria fazer isso, os administradores. I said, whenever you have to do that, then it's time for me to return back to the tabernacle. Eu disse, quando vocês tiverem que fazer isso, então é hora de eu retornar ao tabernáculo. So we won't have to do that. Assim que não teremos que fazer isso. But I do think that we have to pass the offering plate in order to make it a complete religious service. Mas eu acho que temos que passar o prato de coleta a fim de tornar completo o culto religioso. And so they probably will pass the little offering plate each night. E então provavelmente passarão um pratinho de coleta a cada noite. Say something like, well, we're take up the offering now, and they'll pass the offering plate, and that'll be the end of it. Dirão qualquer coisa como, bem, vamos levantar a oferta agora. E passarão o prato de coleta e esse será o fim disso. And each night, if the Lord willing, I think the Lord has laid upon my heart a very definite message for the church. E a cada noite, querendo o Senhor, acho que o Senhor colocou em meu coração uma mensagem muito definitiva para a igreja. I've been several days in prayer, and Tenho estado em oração vários dias. I won't go into that because a great phenomenon happened the other day that's really great. E não entrarei nisso porque um grande fenômeno aconteceu outro dia que foi realmente ótimo. I'm anxious to tell you about it. E estou ansioso para contar-lhes a respeito. And now, the main subject, I suppose, which most all of them, Billy said, had been calling, was on the marriage and divorce. E agora o assunto principal, suponho, o que quase todos eles, Billy disse, estavam telefonando, era sobre o casamento e divórcio. Which it is a great subject, and I didn't know how to approach it. O que é um grandioso assunto, e eu não sabia como abordá-lo. And I went up to pray about it, and the Lord met me. Eu fui orar a respeito, e o Senhor se encontrou comigo. And I know that I don't have it, but God has given to me. I have it now. E sei que eu não a tenho, mas Deus me entregou, agora a tenho. God has given to me the correct answer. And I know that it's true. Deus me entregou a resposta correta. Veja. E eu sei que é verdade. And so I don't know just exactly yet. Maybe Sunday I might ask our sisters just to omit the meeting themselves, but I don't know. E então ainda não sei exatamente, talvez, domingo pode ser que eu peça às nossas irmãs para omitirem a reunião, elas mesmas. Mas eu não sei. Seria dependendo se as casadas quiserem vir com seus maridos. Tem algumas coisas realmente vitais que têm de ser ditas, a verdade a respeito. E como... E então queremos absolutamente apresentar isso, do assim diz o Senhor. Então vocês terão isso. Vocês saberão exatamente qual é a verdade, então. E estou confiando nele para fazer isso. E agora eu estava aqui no restaurante outro dia me alimentando e
e Jerry e todos eles, esperando todos vocês. They said, well, one of the boys was up, said, this fellow said, I'm going to come out pretty good this week, said, these next 2 weeks. Eles disseram, bem, um dos rapazes esteve lá, este moço disse, verei aqui bastante esta semana, estão com, ou estas 2 semanas que vêm. Said they got a meeting here at basketball or something. Estão com uma reunião aqui de basquetebol ou algo assim. Said, then says Branham's down there's going to have a meeting. Disse, Branham está lá, vai ter um encontro. He said, I'll feed a whole lot of people. Ele disse, vou servir refeição a uma porção de gente. The ranch house, one of those places up there. No Ranch House, um daqueles estabelecimentos lá. They were been really nice. E foram sido muito bons. And I appreciate you all, for they certainly didn't brag and say nice things about you. E sinto gratidão por todos vocês, pois eles certamente fizeram elogios e disseram coisas boas a seu respeito. The manager up there at the ranch house met me the other morning. O gerente lá no Ranch House se encontrou comigo outro dia de madrugada. I got in about 2:30 from Arizona. Cheguei mais ou menos às 2:30 do Arizona. And he said, well, Brother Branham said, I hear you're going to have another meeting. E ele disse, bem, irmão Branham, fiquei sabendo que o senhor vai ter outro encontro. I got some extra help, he said. Peguei mais gente para trabalhar, ele disse. And said, then I want to say one thing. Those people that come from down there said they really are nice people. E disse, então quero dizer uma coisa, que aquelas pessoas que vêm de lá, realmente são pessoas boas. Now that made me feel real good about you, see? Agora, isso me fez sentir muito bem quanto a vocês. Vejam. Well, after all, I kind of feel that you're my kids, and or children or other. Porque, afinal de contas, até que sinto que vocês são crianças minhas. E ou filhos, melhor dizendo. So, kid refers to a goat, and you're not a goat. E assim que cabritos refere-se a bodes, e vocês não são bodes. You're my lambs. Vocês são meus cordeiros. Que tal? You're the Lord's lambs that He's let me feed. Vocês são cordeiros do Senhor que Ele me deixou alimentar. And I trust that He'll let me do that. E confio que que Ele me deixará fazer isso. We're going on down the road. Caminhamos estrada abaixo. About this marriage and divorce, I've wanted to speak on it ever since the time of those 7 seals. E a respeito deste casamento e divórcio, tenho tido vontade de falar sobre isso desde o tempo daqueles 7 selos. You know, all mysteries are supposed to be made known in them opening them 7 seals. All mysteries of the Bible. Vocês sabem, todos os mistérios eram para ser dados a conhecer neles, abrindo aqueles 7 selos, todos os mistérios da Bíblia. I'm thinking, now getting kind of old, I think I thought I better at least put it on tape. E estou pensando agora, ficando um pouco velho, eu acho que achei que seria melhor pelo menos, colocar isso em fita. Or there's something that happened to me, then the church might wonder what he had on his mind, what would he say? Caso algo acontecesse a mim, então a igreja talvez desejasse saber. Queria saber o que ele tinha na mente. O que diria? And all those subjects that seems to be so hard, I think, by the Lord's help, I'm going to try to bring them to you. E todos esses assuntos que parecem ser tão difíceis, com a ajuda do Senhor, vou tentar trazê-los a vocês. And then if something happens, if I happen to go before he comes, you'll have it on record then. E então se algo acontecer, e caso eu partir antes dele vir, vocês terão isso gravado então. Think we got some new books out. Acho que temos alguns livros novos que saíram. I see Sister Vale. I don't know whether a doctor is here or not. Vejo a irmã Vale. Não sei se o doutor está aqui ou não. Is he here, Sister Vale? Ele está aqui, irmã Vale. He's probably in a meeting. I don't see him. Ele provavelmente esteja na reunião. Não o vejo. But oh yes, way in the bank. Mas sim, bem na parte de trás. And Brother Vale has wrote a book. And it's, I believe it said today 2. E o irmão Vale escreveu um livro, e creio que disseram hoje 2. Brother Vale, is that right? You have 2 here now? 2 books. Irmão Vale, está certo? O senhor tem 2 aqui agora? 2 livros. Now, I don't know, the way I understand that
each person gets a copy. Agora, não sei, da maneira que entendo é que cada pessoa recebe uma cópia. So that's the way I understand. I may be wrong in that. Por isso, se você entendo que é dessa maneira, pode ser que eu esteja errado quanto a isso. And then the 7 church ages has been finished. E então, as 7 eras da igreja foram terminadas. Is that right, Brother Vail, on print now? Está certo, irmão Vail, impressas agora. And I know you'll want to get them because they answer a lot of questions that's been in your heart. Eu sei que você vai querer consegui-las, porque respondem a uma porção de dúvidas que vocês têm tido no coração. And then after that, we're going to try to get the 7 seals opened, in the book. E então, depois disso, bem, vamos procurar abrir os 7 selos, você sabe, no livro. So that each one can read and form if they want to can understand and study. Para que cada um possa ler de forma que queira, que possa entender e estudá-lo. I think when it's wrote out, Acho que quando é escrito, se ele... First we took it right off of the tape, the way it was written or spoken. Primeiro, tiramos isso direto da fita, da maneira que foi escrito ou falado. You can preach a sermon is one thing and then write a book is another. Você sabe, pode-se pregar um sermão, é uma coisa, e então escrever um livro é outra. See, like I'd happen to touch on a subject, like I'd say to you, you'd understand. I'd say, now, the serpent seed. See? Veja, como caso eu tocasse num assunto, como se eu lhes dissesse, vocês entenderiam, eu dissesse, agora, a semente da serpente. Veja. Well, now, the reader of that book, if you took it off and wonder what is the serpent seed. See? Bem, agora, o leitor desse livro, se tirasse isso, iria querer saber o que é a semente da serpente. Está vendo? And they wouldn't know. E não saberia. That happened to go into such a place like Princeton or somewhere, and they think we were unintelligent people. Se acontecesse disso chegar num lugar tal como Princeton, ou algum lugar assim, e eles achariam que não somos pessoas inteligentes. So I got Brother Vail to kind of help me with this and keep the line of the same thought and give it grammar. Por isso consegui que o irmão Vail me ajudasse um pouco com isto e mantivesse a linha do mesmo pensamento e proporcionasse gramática. I'm sure my grammar, it would be a mystery to him, sure enough. E tenho certeza que minha gramática, seria um mistério para eles, com certeza. So Brother Vail is really good on that, so he's at Assim que o irmão Vail é muito bom nisso, assim que ele é como um... And then in that, I think our precious brother must have picked up a little extra inspiration somehow. E então nisso, acho que o nosso precioso irmão deve ter conseguido um pouco de inspiração extra de alguma forma. And he said he's going to write a couple of books of his own off of them, like. And e disse que iria escrever uns 2 livros por conta própria, como tirados deles. So he wrote one called, I believe, a 20th Century Prophet, and another Laodicea Church, I believe, or something like that. E assim ele escreveu um chamado, creio, O Profeta do Século XX, e outro, Igreja de Laodiceia, creio, ou algo assim. And Billy told me this night that I believe several thousand of them arrived today. Somebody brought them from Texas. E Billy me contou que hoje à noite que creio que vários milhares desses chegaram hoje. Alguém os trouxe do Texas. And so they'll be here. E assim eles estarão aqui. They'll announce it, I think, whatever they are. E anunciarão, acho, seja o que forem. I think they're sponsored, I'm not sure. Acho que o custo está pago, não tenho certeza. If they are, they'll be given away to you, see, free. E se estiver, vocês vão ganhá-los. Vejam vocês, também grátis. And we hope you enjoy it. E esperamos que gostem. If you do, shake Brother Vail's hand back there and tell him how much you appreciate it. E se gostarem, apertem a mão do irmão Vail lá atrás e digam-lhe o quanto vocês ficam agradecidos. I've never read it myself. Eu mesmo nem cheguei a ler. If I'd read them, I might change my mind about that. Se eu os lesse, talvez mudasse de ideia quanto a isso. So I'll try to read them this week while I got a chance, if I can. Assim que tentarei lê-los esta semana enquanto tenho chance, se eu puder. Now, being Wednesday night, our meeting officially begins tomorrow night. Agora, sendo noite de quarta-feira, o nosso encontro oficialmente começa amanhã à noite. But I think in being here among you, I just couldn't stay up there at the house and
and know that you all were down here. Mas acho que, estando aqui entre vocês, eu simplesmente não pude ficar lá em casa e saber que vocês todos estariam aqui. Just like, like some of your kin folks come in, and you run down to the end of the lane to meet them, and... Justamente como você sabe, como quando alguns dos seus parentes chegam, você sabe, e você vai correndo até a rua para se encontrar com eles, você sabe. And I thought I'd just run down and welcome you to Jeffersonville. Eu pensei em dar uma chegada e recebê-los em Jeffersonville. And so this last week, I beg your pardon, about 3 weeks ago, I come home. E assim que esta semana que passou, eu quase... Não, perdoe-me, faz umas 3 semanas. Eu vim para casa. I'd been out been on some meetings through Arizona there, and I come back to try to relax. Eu estive fora tentando... Estive numas reuniões lá pelo Arizona e voltei para procurar descansar. I went on a hunting trip, and I got the Arizona State Record line. Eu fui numa caçada e eu consegui a onça recorde em tamanho do estado do Arizona. I run him through 20 miles of timber to get him. Fiz ela andar 20 milhas de mata para matá-la. But then to think, that I never thought when I was a little boy, just to show how these things happen. Mas então pensar, no entanto, que nunca pensei quando era garotinho, só para mostrar como que estas coisas acontecem. A little place that the Lord given us up there for the months that we're out there in school for the kids. Uma casinha que o Senhor nos deu lá para os meses quando estamos lá e escola para as crianças. I was a little boy. Eu era garotinho. I guess Jimmy Poole sure not. Maybe his dad's here, Big Jim. Suponho que Jimmy Poole esteja aqui hoje à noite. Talvez o seu pai esteja aqui, Jim, o pai. We went to school together. Estudamos juntos. And I remember sitting there as a little old ragged kid, and tennis shoes on, toes out of them. E me lembro de estar lá como um menino esfarrapado e sapatos de tênis com os dedos de fora. Or a piece of paper from one, a pencil from another. Emprestava um papel de um e um lápis de outro. I used to write poetry. Eu costumava escrever poesias. Mrs. Wood sure had me to recite that this afternoon on tape about my old Ford, and it's a good. E a senhora Woods aqui pediu para que eu recitasse aquela esta tarde, na fita, sobre o meu velho Ford. Você sabe, é uma boa poesia. She said, well, you ought to send that to Mr. Ford. Agora ela disse, bem, o senhor deveria mandá-la para o senhor Ford. I said, there's too much truth in it. Eu disse, tem verdade demais, eu creio. Got a rattle in the front and a grind in the rear and a Chinese puzzle for steering gear. A respeito de um ruído na dianteira e um rangido na traseira e um quebra-cabeça de peças do volante. But I always said the only thing I had to do is count 4 tires and shake it enough to get it to start and then get in it. Mas eu sempre disse, a única coisa que eu tinha que fazer era contar os 4 pneus e dar uma chacoalhada suficiente para ele pegar e então entrar nele. I said it was good when I start up the hill with it, just go pulling real slow, saying I think I can, I think I can, I think I can. Eu dizia, ele era bom quando eu começava a subir o morro com ele. Só ia subindo bem devagar, dizendo, acho que dá, acho que dá. Acho que dá. Então começava do outro lado dizendo, pensei que desce, pensei que desce. Está vendo? That's the way we pull this hill like Pilgrim's Progress. É assim que subimos este monte como o peregrino. So I had a little poem I wrote something like this. Então eu tinha um pequeno poema que escrevi. Algo assim. Now just think, I was only about 12 years old. E dizia, agora imagine só, eu tinha só uns 12 anos. And standing up there today looking up that canyon. E de pé lá o outro dia, olhando para aquele desfiladeiro acima. And thinking that lion will be sitting right here in this den room looking out the window, in the glass window. E pensando, aquela onça estará aqui mesmo nesta sala, olhando pela janela, numa janela de vidro. I was thinking of a little poem. Eu estava pensando num pequeno poema. I went back and picked it up, something like this. Eu peguei algo assim. Just think how God, do you believe God's in all inspiration? Imagine só como Deus.
Você crê que Deus está em toda a inspiração? God has to write a song. Deus tem que escrever um cântico? You believe God's in songs? Você crê que Deus está em cânticos? Jesus said so. Jesus disse que sim. He referred back to David. Don't you know what David said in the Psalms, you know? Has not it? Ele se referiu a Davi. Não sabeis o que Davi disse nos Salmos? Sabeis vós que não tem... Look at the very crucifixion. Veja a própria crucificação. David sang it in the 22nd Psalm. My God, why hast thou forsaken me? Davi cantou a respeito dela no Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? My bones, they stare at me, they pierce my hands and my feet. Todos os meus ossos me contemplam. Traspassam-me as mãos e os pés. You know, and that was a song. Você sabe, e isso foi um cântico. Psalms is a song. Salmos é um cântico. And in this poetry, just watch how it come to pass. E nesta poesia, apenas observe como ocorre. Sitting there, a little old kid with a barred sheet of paper. I said, Sentado lá, um menininho com uma folha de papel emprestada, eu disse, I am lonesome, oh so lonesome, for that far away southwest, saudoso estou, ó, tão saudoso daquele longínquo sudoeste, where the shadows fall the deepest over the mountain crest. onde as sombras caem mais profundas além do topo da montanha. I can see a lurking coyote all around the purple haze. Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. I can hear a lobo hollering down where the longhorns graze. Posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta. Somewhere up a canyon, I can hear a lion whine. Em algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça. In that far-off Catalina mountains at the Arizona line. Naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona. 40 years later, I'm sitting right there at that canyon, that line looking me in the face. 40 anos mais tarde, encontrando-me bem naquele desfiladeiro, aquela onça me encarando. Oh, God. There's a lamb beyond the river somewhere, friend. Oh, Deus! Há um cordeiro além do rio, em algum lugar, amigos. It's got to be there. See, there's too much speaking of it. É apenas... tem que estar lá, está vendo? Há muito que fala disso. All these things are not just myths. They're real. They're realities. Todas estas coisas não são simplesmente mitos. Elas são reais. Elas são realidade. I'm so glad to be here tonight, to be with these people that I'm expecting to live over there forever with. Estou tão contente em estar aqui hoje à noite, de estar com estas pessoas com as quais espero viver lá para sempre. Where there'll be no more sickness or death or separations, and travel will be nothing to us then. Onde não haverá mais doença, ou morte, ou separações. Eu viajar não será nada para nós então. Now, I think no meeting is complete without reading the Word and having a little... Agora, acho que nenhuma reunião é completa sem a leitura da palavra e ter uma pequena... Brother Neville, I just walked up here. Billy said you home to speak. Is that right? Amen. Yes. Irmão Neville, vim para cá sem fazer cerimônia. Billy disse que o senhor queria que eu falasse. Isso mesmo, irmão Neville? I maybe take a little too much for granted, but I just felt so good about it. Talvez eu tenha dado isso como certo um pouquinho demais. Mas eu tive ótimo sentimento quanto a isso. So now, you that's got songs and things, you see Brother Neville when you go sing, and then just have it up there. De modo que agora, vocês que têm hinos e coisas tais, falem com o irmão Neville quando forem cantar, e então coloquem lá em cima. And have just about a half-hour preliminary. Let's get right into these real deep messages and see what we can see the Lord will do. E ter mais ou menos uma meia hora preliminar, e vamos entrar direto nessas mensagens bem profundas e ver o que poderemos ver que o Senhor fará. And I just trust. E só espero... I believe we have truth. I'm satisfied with that. Eu creio que temos verdade. Estou satisfeito com isso. I believe the wheat is absolutely the shucks pulling away from it. You know. E creio que o trigo está absolutamente, a casca está se separando dele. Você sabe. Let's see. I may give a little prelude on that tomorrow night. See how the shucks pulling away from the wheat. E veja, talvez eu faça um pequeno prelúdio sobre isso amanhã à noite. Veja como que a casca está se separando do trigo. But the wheat has to lay in the presence of the sun to ripen. Mas o trigo tem que estar na presença do filho para amadurecer. And that's what we're here for, friends. E é por isso que estamos aqui, amigo. Stay in the presence of the sun. To our little group of people here,
till it becomes so right to Christ. It become bread on his table. Permaneça na presença do Filho, até o nosso grupinho de pessoas aqui, até que se torne tão amadurecido para Cristo que torne-se pão na mesa dele. That's what I wanted to do. É isso o que quero que faça. And now, before we approach the Word, after reciting poems and so forth, let's pray again. E agora, antes de abordarmos a palavra, depois de recitar poemas e assim por diante, vamos orar novamente. And then we're going to take a text. Então vamos tomar um texto. Dear Jesus, help us tonight now in these few words as we wait upon Thee. Amado Jesus, ajuda-nos esta noite agora, nestas palavras, à medida que esperamos em Ti. And we pray that Your grace and mercy will be with us, Lord. E rogamos que a Tua graça e misericórdia esteja conosco, Senhor, Tender our hearts. e amolece nossos corações. Move back all the shucks, the thorns, the thistles. Let the blessed sunshine of God fall in upon the Word, Lord. Afasta todas as cascas, os espinhos, os abrolhos. Deixe o bendito brilho do sol de Deus cair sobre a palavra, Senhor. And may we have such a great meeting till there will not be an unsaved person among us. All the children will be in the kingdom of God. E que tenhamos uma reunião tão ótima a ponto de não haver uma pessoa que não seja salva entre nós. Que todos os filhos estejam no reino de Deus. Those without the baptism of the Spirit, may they receive it, Father. Aqueles sem o batismo do Espírito, que possam recebê-lo, Pai. May all the great mysteries that we are supposed to know at this age, Lord, be unveiled to us. Que todos os grandes mistérios que é para conhecermos nesta era, Senhor, sejam desvelados para nós. And we'll see the plainness of God so that we'll know how to behave ourselves and act. E que vejamos a simplicidade de Deus, para que saibamos como nos comportar e agir, Correcting ourselves and bringing the members of our body into discipline to the Word. corrigindo-nos e trazendo os membros do nosso corpo em disciplina à palavra, That we might know how to live in this present day at the approaching of the Lord Jesus. para que possamos saber como viver neste presente dia ao aproximar-se o Senhor Jesus. As I read of Thy Word tonight, Lord, I might by a partial education be able to read in some of the words and maybe mispronounce others. Enquanto leio a Tua palavra hoje à noite, Senhor, pode ser que, através de instrução parcial, eu possa ler algumas das palavras e talvez pronuncie mal outras. But Lord God, You alone can pull the context out of there. Mas, Senhor Deus, somente Tu podes tirar o contexto daí. You're the only one that can do it. Tu és o único que pode fazê-lo. There's no way for a human being to ever do it. It lays in Your hands, Lord. De jeito nenhum ser humano pode chegar a fazer isso. Está nas Tuas mãos, Senhor. So give to us each night them things that's hid in Thy Word. Por isso, dá-nos a cada noite aquelas coisas que estão escritas em Tua palavra, That we might be better Christians and live according to the time that we're living in as examples of Christianity. para que sejamos melhores cristãos e vivamos de acordo com o tempo em que estamos vivendo, como exemplos do cristianismo. We ask in the name of the Lord Jesus. Amen. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Now, many of you in your Bibles, I want you to turn to the book of Jonah. Agora, muitos de vocês em suas Bíblias, quero que abram no livro de Jonas. It's we always talk so much about Jonah being a backslidden and everything. Sempre falamos tanto de Jonas ser apóstata e tudo mais. I've always took up for Jonah. Sempre defendi Jonas. I do not believe that Jonah was backslidden. Não acredito que Jonas estava apostatado. I do not believe that. Eu não creio nisso. I believe it's just we just sometimes use it, say he's a Jonah. Acredito que é só nós às vezes usamos isso, dizemos, ele é um Jonas. But I've already spoke on it in another way in telling how that I thought Jonah what took place. Mas se nós já falei sobre isso de uma outra forma, contando como que eu achava Jonas o que aconteceu. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Levanta-te
e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Isn't that a sad ending? Não é esse um fim triste? A man running from the presence of the Lord. And that's my subject. Um homem correndo da presença do Senhor. E esse é o meu assunto. Now, first, we want to think of this. Agora, primeiro queremos pensar nisto. Jonah was the reason, the principal reason that I believe that he did this great thing here was because Jonah was a Jew. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer esta grande coisa aqui foi porque Jonas era judeu. And he was asked to go to a Gentile city to cry out against it, thinking that he would not be received. E pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido. Because the Gentiles would think, what's this Jew got to do with us? Porque os gentios achariam: o que este judeu tem a ver conosco? But you see, another thing, it gives us a great thing here to see that God not only is God of the Jew, but He's God also of the Gentiles. Mas, veja você, outra coisa. Isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. He's God of all people. Ele é Deus de todos os povos. He just chose the Jews. Ele simplesmente escolheu os judeus. The Jews was called God's chosen people. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus. They were chosen for a specific cause. Foram escolhidos por uma causa específica. And that cause was to give to them the law, and they could not keep it. E essa causa foi dar-lhes a lei, e não conseguiram guardá-la. And he just showed by that people that the law could not be kept. And if he was a God of righteousness, E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão. and the law demanded righteousness, but there was no grace in law to bring a man out. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. No penalty was paid by the law, but it taken grace to pay that penalty or to where the law put us under. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena, ou o lugar sob o qual a lei nos colocou. And Jonah here was called on as this one of the minor prophets of the Bible to go down to this city. E Jonas aqui foi chamado, como este, um dos profetas menores da Bíblia, para ir até esta cidade. And here we find an example of all of us. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Every one of us, we always are running from something. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. We run from trouble. We run from responsibilities. Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. We're all prone to do that. Nós todos temos a tendência de fazer isso. We're more prone to run than we are to stand and face it out. Nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. See, we find ourselves running. Veja, nós nos encontramos fugindo. Sometimes we find ourselves prone to run from work. We don't want to work. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Some people just think they can make their living without working. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. But I think Solomon it was that said we could find here the answer in watching an ant. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. You know, a little ant
They tell me if that every ant doesn't work and lay in, that ant doesn't eat that winter either. Você sabe, uma pequena formiga diz que se essa toda formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. So everybody has to work. De modo que todos têm que trabalhar. We got so many things we have to do, so much responsibility that we have to face. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Everybody's got to face a certain responsibility. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. When you come to choose your wife to get married, or choose your husband, you've got to take a responsibility. Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar, ou a escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. And then you must remember, E então você deve se lembrar, maybe you build a home, it's a nice, pretty home. talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa. And then remember, as a married woman, you've got to think of the responsibility of raising children. E então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. You got to think of them pretty slick walls that are going to have little dirty handprints all over. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Then you got the responsibility of educating your children. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. You got the responsibility of clothing and feeding. Você tem a responsabilidade de dar de vestir e de alimentar. Everything is a responsibility. Tudo é responsabilidade. And it's so easy when the responsibilities face us to shirk from them. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas. And we find out that marriage is a responsibility in all manners. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Even many times we find, this is hard to say, but it's true. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isto, mas é verdade. Ministers many times shirk a responsibility for standing for the true word of God when they're confronted with it. Que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. They'll shirk that responsibility. Eles safam-se dessa responsabilidade. When truth of the word of God is brought face to face with we human beings, we're prone to shirk back until the last resource. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. I just got through talking to my little nephew up there. He's a Catholic, and Acabei de falar com o meu sobrinho lá, ele é católico e I baptized that boy in the name of Jesus Christ here a few years ago. And he got with some little girl and turned Catholic. batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos e ele começou a se relacionar com certa mocinha e se tornou católico. And I held his mother's hand while she was dying over there. E segurei a mão de sua mãe ao falecer lá. She said to me the last words, take care of Melvin. Ela me disse as últimas palavras: cuide do Melvin. And he's just been dreaming dreams. E ele tem tido sonhos. He just can't, every day the last week he's been dreaming. Ele não consegue todo dia na semana passada. Ele tem tido sonhos. He said, I'd walk into your church, Uncle Bill, you're standing there preaching, I'd run up the stairs to make a confession, I'd wake up. Disse: eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando. Eu me apressava para começar a fazer uma confissão, eu acordava. He said, I've been wrong. Ele disse: eu me enganei. I said, Melvin, you don't need no interpretation for that. Eu disse: Melvin, você não precisa de interpretação para isso. Your place is down there where you belong. That's right. See? O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? But to face up to responsibility, sometimes it takes the very hide off of us to do that. Mas encarar responsabilidades às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. As a father, to face up the responsibility to give your child a whipping. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Them little fellows, you don't want to do that. Essas criancinhas não se deseja fazer isso. But as a father, a mother,
you got to face the responsibility of raising that child. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Because the Bible said, spare the rod, you spoil your son. Porque a Bíblia disse, poupa a vara e prejudicas o teu filho. And that still stands good in the sight of every psychologist there is in the world. That still remains God's truth. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. If there'd been more of that practice, we wouldn't have had so much juvenile delinquency and stuff and the rot that we got in the world today. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. But the old golden rule of the home's been broken a long time ago, and they let the kids do whatever they want to. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem. But even as I said, ministers, they'll come face to face with truth and then walk away from it. Mas mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. See, they're just it seems like there's something that they don't want to face up to it. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Many times I've had people come say, I know that's right, Brother Branham, but if I did that, they kick me out of the church. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram, sei que está certo, irmão Branham, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. What of it? E que tem isso? If you don't, you're going to kick you out up there. Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima. So you got to be kicked out somewhere. See? De modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja. So you might as well face up to it. Instead of running from it and say, well, I'll go over here, I won't go back. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer, bem, vou aqui, não volto. Go back, sure, listen to some more of it. Volte, claro. Ouça mais um pouco sobre ela. Search the Scriptures. Examine as Escrituras. Jesus said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. But we find that people won't face up with that. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Being brought to into the presence of God and see when God made a promise and God is obligated to that promise. Sendo trazido para na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. And when He brings that promise to pass, then people are afraid to face up to the responsibility of coping with the message of the hour. E quando ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. We find that everywhere. Encontramos isso em todo lugar. How about you Lutherans? Que tal vocês, luteranos? How many Luthers was afraid to people was afraid to face up to Luther's truth when he come forth with justification? Quantos luteranos tinham medo de... As pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero quando ele apareceu com justificação? Look what it cost you. Maybe your own life to come out and confess Jesus Christ and become a Lutheran. Vejam o que isso lhes custou, talvez a própria vida, por sair e confessar a Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Look at you Methodists. How it used to be you all were called holy rollers. Vejam vocês, metodistas, como costumava ser. Vocês eram todos chamados de santos roladores. I guess you know that. Suponho que saibam disso. Get on the Spirit and jerk back and forth, and they said they had the jerk. E entravam no Espírito e se agitavam para lá e para cá e diziam que eles estavam com agitação. That ain't Pentecostal. That was Methodist. Long years ago. Isso não era os pentecostais, isso eram os metodistas, muito tempo atrás. And they jerked and shook and fell under the power of God. E eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de Deus. They threw water in their faces and fanning with fans, thought they passed out. E jogavam água no rosto deles e os abanavam com leques, achavam que desmaiavam. And now you were considered a bunch of holy rollers. E agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. But you had your mothers and fathers had to either accept it, face up to the truth and facts, or turn it down. Mas vocês tinham, suas mães e pais, tinham que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos,
ou rejeitavam-na. What about you Pentecostals that received the restoration of the gifts? E vocês, pentecostais, que receberam a restauração dos dons, When the baptism of the Holy Ghost come out with speaking in tongues and the gifts of the Spirit coming back in the church. quando o batismo do Espírito Santo apareceu com o falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja? The Methodists wanted to kick you out, and they did do it. Ora, os metodistas quiseram expulsá-los. E expulsaram mesmo. But you had to face up to it. It's something you had to do. Mas vocês tiveram que encarar isso. É uma coisa que tiveram que fazer. What about the issue when it come out about the baptism in the name of Jesus Christ, and you saw it was the truth? E o assunto quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que era verdade? You have to face up to it or do something about it. Vocês têm que encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. You've got a responsibility. Everybody has. And you must face up to these things. All right. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem que encarar estas coisas. Muito bem. And when you see that in this day now, when the Word of God has made these promises, the things that we see happening now, E quando você então vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez essas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, then we've got the responsibility to either face up to it or get away from it. então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. You just can't stay neutral. You've got to do something about it. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Says some moves got to be made. Disse, alguma atitude tem que ser tomada. You can't come in that church door and go out the same person you come in. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. You're either further away or closer to God every time you come in or go out there. Ou você está mais distante ou mais próximo de Deus, toda vez que você entra ou vai lá fora. Oh, how easy it is for people to shirk these things. Oh, como é fácil das pessoas se safarem destas coisas. Now I want us to think of these when we start into the official services tomorrow night. E quero que pensemos nestas quando começarmos os cultos oficialmente amanhã à noite. That I want you to notice when something is confronted, if there's a question about it. E quero que você note quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito disso. If there's a question about it, there's got to be an answer. Se houver uma dúvida a respeito disso, tem que haver uma resposta. Say, for instance, I said I was going west, and you pointed me this way. Digamos, por exemplo, que eu dissesse que iria em direção oeste, e você me indicasse para ir nesta direção. Well, the first thing you know, I run plumb past my target, and I'm northwest. Bem, de repente eu passaria meu alvo direto e também estaria ao noroeste. Well, what somebody points me down this way and I go that way, I pass my target again and went southwest. Bem, e se alguém me indicasse para ir nesta direção e eu fosse naquela direção, novamente eu passaria o meu alvo, fosse em direção sudoeste. Well, as long as there's a question which way is west, there's got to be a direct answer somewhere. Ora, enquanto houver uma dúvida que direção fica ao oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. And when these questions confront us about the Bible truths, there's got to be the right answer somewhere. E quando estas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Right, it's got to be there. Isso mesmo, tem que estar aí. And when we see something presented, E quando vemos algo ser apresentado, I think instead of just running away and say, oh, nonsense, I couldn't believe a thing like that. I couldn't believe that. acho que em vez de apenas fugir, dizer, oh, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como essa. Eu não poderia crer nisso. Why don't you take the Bible and sit down and face up to it? Study it. Por que não toma a Bíblia e senta-se e a encara? Estude-a. You're here in the meeting now, just look it over. Você está aqui na reunião agora. Apenas dê uma olhada nela. Check it out yourself with the Word. Verifique-a você próprio com a palavra. Check the Word by the Word. That's the only way to make it tell the truth. Verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-la contar a verdade. Then it must tell the truth from Genesis to Revelation. E ela tem que contar a verdade de Gênesis a Apocalipse. Christ is the revelation of the whole Bible. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. In Christ, all the fulfilling of all the prophecies of the Bible is met unconditionally in Christ Jesus.
because he was God manifested in the flesh. Nele, Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque ele foi Deus manifestado em carne. Now when we find these things, Agora, quando encontramos estas coisas, no entanto, when we're confronted and come into a meeting and see the power of God moving and doing things and doing supernatural works and see it performed and look in the Bible and see that it's promised for this hour. quando somos confrontados e entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas e fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos na Bíblia e vemos que isso foi prometido para esta hora. Then when we see those things, then we are confronted with the responsibility to either accept it, as for ourselves. Então, quando vemos essas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos. Now, many people sympathize. Many people say it's right. Agora, muitas pessoas concordam. Muitas pessoas dizem que é certo. But that don't make it that ain't the thing that you're responsible for. Mas isso não torna o que não é por essa coisa que você é responsável. As I said, what if I was a young man and looking for a wife to be married? Como eu disse, e se eu fosse jovem e procurando uma esposa para me casar, And here stood a girl that met every qualification that I thought it took to make a woman. e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher. Why, morally she was a queen, and lovely, and a fine personality, a real Christian, everything that I could think of to make me a good wife. Ora, moralmente, ela fosse uma rainha e amável, e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo o que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. No matter how much I say she's perfect, she's exactly right. She isn't mine till I accept her and the responsibility of her being my wife. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela ser minha esposa. That's the same thing the message is. É a mesma coisa que a mensagem. You might say it's right, or this, that, or and say, I sympathize with it, I believe it's the truth. Você pode dizer, ela é certa, ou isto, aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é verdade, But you've got to accept it, and it's got to become a part of you, and you a part of it. mas você tem que aceitá-la, e ela tem que se tornar parte de você e você parte dela. You've got, then it's yours. Você tem, então ela é sua. When you marry this certain woman that you have chosen, you are one then. Quando você se casa com esta mulher que você escolheu, vocês são um então. And that's where you are with Christ. E é assim que você é com Cristo. When you see Him manifested and made real, then you are part of Him and He's part of you. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. And together you are part of the message. E juntos são parte da mensagem. Oh, how many denominational ships have we got going down to Tarshish for the Jonas of these days? Oh, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis, para os Jonas destes dias? 900 of them something. A ship that takes the easy route. 900 desses, algo assim, navios que tomam a rota fácil. Don't want to face up to it. Não querem encarar. Jonah didn't want to face up the thing of going to the Gentiles. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. He didn't want to take that cruel message over there. Within 40 days, you'll perish if you don't repent. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias, vocês perecerão se não se arrependerem. He hated to do that. Ele detestava fazer isso. He thought them Gentiles was hard to tell what they'll do to me. E pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que farão comigo. But he had to face up to it. Mas ele teve que encarar isso. But he took an easy ship and went down to Tarshish. Está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarsis. Went down in the hull of the ship and went to sleep. Took the easy route. Foi para o casco do navio e adormeceu. Tomou a rota fácil. The easy way. It's a popular way with the people. É um caminho fácil.
É um caminho popular com as pessoas. It's easy to take the way where everybody can pat you on the back and say you're a good fella. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. And this is so and certain, and the world look upon you. E este é fulano de tal e Beltrano, e o mundo olha para você. It's easy to go the proper way. É fácil de andar pelo caminho popular. But when you have to do something different, Mas quando você tem que fazer algo diferente, when you have to stand to your conviction and what you know to be the truth, there's where the hard part, that's the rub comes right there. quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade. Aí mesmo. Oh, as we've often sang that old song, Oh, como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico. how easy was sailing the sea in this calm to trust in the strength of Jehovah's great arm. Quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. But oh, let the waves begin to blow. Let the wind blow and whip up the waves. Then what do? Mas, deixe as ondas começarem a se encapelar. Deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então, o que se faz? Something like told one time the lady said, Como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse, back in the horse and buggy days, that said the horse run away with her going from church. lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela, voltando da igreja. Said, what'd you do? Disse, o que a senhora fez? Said, I trusted the Lord until the lines broke. Disse, eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Well, that's the time to trust the Lord. After the lines is broke. Bem, é essa a hora de confiar no Senhor, depois das rédeas rebentarem. You're trusting in the lines until they're broke. Yes. Confia-se nas rédeas até rebentarem. Sim. And so we find out that we have many easy ways to go. Ships going down to Tarshish, for it's easy, the unresponsibilities. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir. Navios indo para Tarsis, pois é fácil. As não responsabilidades It just flows in. You have everything coming. Everybody likes you. simplesmente vai deslizando, tudo corre a seu favor, todos gostam de você. Nobody disagree with you. You disagree with nobody. E todos, ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Now, if that ain't a dish rag, Agora, isso é como pano de lavar louça. that's right. Yes, push over, flop over. Isso mesmo. Sim. Sem firmeza, sem consistência. Why, anybody, I don't care who you are and what you're standing for. Ora, qualquer um, não me importa quem você seja, e qual seja sua posição quanto a certos assuntos. Actually, decent thinking people will think more of you if you'll stand for your conviction of what's right. Right. Na realidade, gente que pensa decentemente o considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo. Isso mesmo. Don't care you take a woman. She might be ever not very attractive in whatever she is, but you let that woman stand for principles of womanhood. Let her stand like a lady. Não importa, tome uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, e seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade, deixe-a colocar-se como uma dama. And if a man's got an ounce of man about him, he'll take up for her. Absolutely. E se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará. Absolutamente. We appreciate something that somebody's got that they believe that it's the truth and will stand for what they think is right. Nós apreciamos uma coisa que alguém tenha que creia ser a verdade e seja de posição quanto àquilo que acham ser certo. How wishy-washy, that's what too many Christians today are, so soft-soaped and everything. Como são sem personalidade. É assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais. Until they think all they do is join a church, go in somewhere, put their name on a book, or do a little something. A ponto de pensarem que tudo o que têm de fazer é unirem-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro, ou fazer uma coisinha, Jump up and down, shout or something like that and call it Christianity. pular para lá e para cá, gritar ou algo assim e chamar isso de cristianismo. Christianity is an everyday, rugged life living for God.
present world. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente. It's a constant burning of the fire and love of God in the heart that sets you afire and puts you out yonder with the people and making converts to Christ. É um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsibility. Responsabilidade. But it's easy to go the way the world goes. It's easy to flow down the stream. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Go out there and sit down in the river with your boat. Vá lá e coloque-se no rio com seu barco. You get your oars and start pulling up against the current. You don't make much time and it goes hard. Pegue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. But you just once let loose the oars and watch how fast you pass the trees going down. But look where you're going. Mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está seguindo. When things are floating easy, remember you're going towards a great cataract down there of some sort. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. You're going towards the fall. It won't be long you'll be going over that fall. Você está seguindo em direção à cachoeira. E não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Just floating with the world easy the way it goes. You don't want that. No, sir. Só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, senhor. But you must accept your responsibility. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Now you believe it, and you think it's the truth. Agora, você crê nela, e você acha que ela é a verdade. And the responsibility that God has given us in this day to bring this message. E a responsabilidade que Deus nos deu neste dia, de trazer esta mensagem. And as I get older, and I know my days are shortening up, I feel a responsibility greater than I ever felt. E à medida que envelheço, eu sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Press it on! We must do it. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso. We must get down to it everywhere we go and tell the message. Devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem. And tell the people that Jesus Christ is coming, that He's God and He's coming soon. E contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. There's not a hope left in the world but the coming of the Lord. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Looking back there, some friends was with me up there when the angel of the Lord. Olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá quando o anjo do Senhor. These boys sitting here, I believe they found the place where it happened up there. Estes rapazes que encontram-se aqui, creio que acharam o lugar onde aconteceu lá. And just remember what the Lord said that day to Brother Woods was walking up the hill. E lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Woods. Estava subindo o morro. And he was kind of weeping because of his wife being sick. E estava como que chorando, porque a sua esposa estava doente. And the Lord said, pick up that rock and throw it up in the air and say, thus saith the Lord. E o Senhor disse, pegue aquela pedra e jogue-a para cima e diga, assim diz o Senhor. And I did that. E eu fiz isso. Brother Woods is sitting as a witness. E o irmão Woods encontra-se como testemunha. And I said, Brother Woods, it won't be long till you're going to see something happen. E eu disse, irmão Woods, não vai demorar muito até o senhor ver alguma coisa acontecer. And the next day, when we were standing there, all of us together and a bunch of the men standing right here tonight. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos lá, todos nós juntos, e um grupo desses homens encontram-se aqui mesmo hoje à noite. A young preacher was there, and he was, I noticed, I just met him the night before. Um jovem pregador estava lá e ele era eu fiquei conhecendo-o fazia pouco, a noite anterior. He was in our camp. He come up to be with us. Ele estava em nosso acampamento. Ele foi lá para estar conosco. And he said to me, he said, Brother Branham, do you ever see visions out like this? E ele me disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora deste jeito? I said, yes, sir, but I come out here to get away from it, to kind of rest a little bit. Eu disse, sim, senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso,
como que para descansar um pouquinho. He said, well, I said, of course he shows me things out here. Ele disse, bem, eu disse, claro, ele me mostra coisas aqui. And I said, just over the hill here where the 7 angels appeared down in there. E eu disse, logo do outro lado do morro aqui, foi onde os 7 anjos apareceram lá. He said, yeah, I understand. Ele disse, sim, entendo. He said, I was one of the sponsors on your meeting over in California. Disse, eu fui um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. I said, well, I'm certainly glad to know that. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber disso. And while I was standing there, just then I looked around and I seen a kind of a heavy-set doctor looking into his eyes. And I heard him say, you're going to lose that eye because there's allergy in there. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento dei uma olhada e vi um médico corpulento olhando em seus olhos e o ouvi dizer, você vai perder esse olho, porque tem alergia aí dentro. And I've doctored for 2 years and you're going to lose that eye. E tenho tratado dele faz 2 anos e você vai perder esse olho. I said, the reason you asked me that, because your doctor told you the other day he's going to lose that eye. Eu disse, a razão do irmão ter me perguntado isso é porque seu médico disse-lhe o outro dia que vai perder esse olho. And he said, that's right. And he looked around like that. E ele disse, isso mesmo. E olhou desse jeito. I seen his mother take off one of her stockings and hold her foot out with little tumors hanging down between her toes, up and down her leg, and said, if you see Brother Branham, tell him to pray for this. E vi sua mãe tirar uma das suas meias e mostrar seu pé, com pequenos tumores dependurados entre seus dedos, para lá e para cá na sua perna, e disse, se você vir o irmão Branham, diga para ele orar por isto. I said, your mother stuck her foot out like that and said, she's got little tumors all over her toes and like that, and said, have Brother Branham pray. E eu disse, a mão da sua mãe colocou seu pé assim e disse que tem pequenos tumores em todos seus dedos e desse jeito, e disse, peça para o irmão Branham orar. He said, Brother Branham, that's the truth. Ele disse, irmão Branham, isso é verdade. I looked back. When I did, I seen him standing there looking at me like that with his eyes just as bright. Olhei para trás. Quando olhei, eu o vi parado lá olhando para mim, assim, com seus olhos tão brilhosos. I met him this fall. He had better eyes than anybody in the camp. Encontrei-me com ele este outono. Ele estava com olhos melhores do que qualquer um do acampamento. The Lord had healed him and made him well. O Senhor o tinha curado e o tornou são. While I was standing there, the Lord said, show me what was going to happen. Judgment's fixing to strike the west coast. Enquanto me encontrava lá, o Senhor disse, mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. He said, get over there beside that fireplace. E ele disse, vá para lá, ao lado daquele lugar de fazer fogueira. I had a shovel in my hand. Walter, Eu tinha uma pá na mão, fui para lá, Brother Roy Roberson, all of us know him here. e o irmão Roy Robertson, todos nós o conhecemos aqui. He's not here tonight as I know of. He's in Arizona out there. Ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. He's the chairman of the trustees here. Ele é o presidente dos administradores aqui. And I know him being a veteran, Eu sabia que era um veterano and something's going to happen a real pretty still morning about 10 o'clock in the morning. e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, calma, mais ou menos 10 horas da manhã. The boys all around there, 10 or 12 of us, letting down tents and skinning out pigs and things. E os rapazes todos por ali, éramos 10 ou 12, desmontando barracas e tirando o couro dos javalis e coisas assim. So I walked around and said, Roy, hide quick. Something's fixing to happen. Então eu andei por ali, eu disse, Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. I couldn't tell you no more. Não deu para dizer-lhe mais nada. Just time I got over there, coming down from the heavens come the whirlwind of God. He clapped like shook the hills. Mas justamente na hora que fui para lá, e descendo dos céus veio o remoinho de vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros. Running inside that mountain, cut a streak plumb around it about 5 feet above my head, and cut all the tops of them trees off as the rocks went out. Passando por dentro daquela montanha, cortou uma faixa bem em torno dela, cerca de 5 pés acima da minha cabeça, e cortou todos os topos daquelas árvores,
enquanto as pedras eram lançadas. Went up in the air and come down again with another big baptism and struck across the mountain and threw the rocks out like that. Subiu para o ar e desceu de novo com outro grande batismo e atingiu de lado a lado da montanha e atirou as pedras assim. Did it 3 times and then went up in the air. Fez isso 3 vezes e então subiu para o ar. And Brother Banks come over to me and said, "That's what you said yesterday." Irmão Banks veio até mim e disse, foi isso que o senhor disse ontem? Yes, I said, "Yes, sir, that's exactly it." See? Eu disse, sim, senhor, é exatamente isso. Está vendo? And then 2 days after that, Alaska sunk almost up there. E então, 2 dias depois disso, Alaska afundou quase lá em cima. And up and down that west coast has been the thunders and pushings and everything happening. E para lá e para cá, naquela costa oeste, tem havido trovões e compressões e tudo acontecendo. One of these days she's going to slide beneath the ocean. Right? E um dia destes, ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo! What is it? O que é isso? We're living in the hour of the coming of the Lord. Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. We see isms and things rising up and all these different things. We know there's got to be a true answer to this. Vemos ismos e coisas tais surgindo e todas estas várias coisas. Sabemos que tem de existir uma verdadeira resposta para isto. There's people out there in the country now going into caves and things on the 16th of March. You read in the paper, the Lord's coming. Tem gente aqui no campo agora indo em cavernas e coisas tais. E no dia 16 de março, você leu isso no jornal. O Senhor volta. You know that isn't so. Você sabe que não é assim. Jesus said, "No man knows the minute or the hour." Jesus disse, ninguém sabe o minuto ou a hora. When we see all these things and things taking place the way they are, there's got to be a true answer somewhere. Quando vemos todas estas coisas e coisas ocorrendo do jeito que estão, e tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. There's got to be a truth. Tem que existir uma verdade. There's one east and one west, but there's a one southeast and northwest or something. Tem uma no leste e uma no oeste, mas tem uma no sudeste e no noroeste, ou alguma coisa. But there's got to be a true answer somewhere to the problem. Mas tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar para o problema. Shirk this. Safar-nos disto, We must tell the people that we're living in the hours of the coming of the Son of God. é necessário contar para as pessoas que estamos vivendo nas horas da vinda do Filho de Deus. We want to watch and God be on the move all the time, ready to give a man a correct answer. Queremos vigiar e Deus estar em ação o tempo todo, prontos para darmos ao homem uma resposta correta. It's always been that way. Sempre tem sido dessa maneira. It's been man as shirked and went away from God ever since Adam in the Garden of Eden. Tem estado no homem, tem se safado e se afastado de Deus desde Adão no Jardim do Éden. When Adam was in the Garden of Eden, when he comes to the responsibility to make his choice, would he stay with God or go with his wife? Quando Adão estava no Jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? He had to make that. The responsibility was up to him. Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele. He either had to take what his wife said or what God said. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. And when he chose to go the way of his wife, and when he did that, then he lost his original condition. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu sua condição original. And brought the whole world subject to death. E trouxe o mundo todo em sujeição à morte. When he had to take the responsibility of accepting a new life that his wife had found which was contrary. Quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado, que era contrária. Oh, God, think of it! Oh, Deus, pense nisso. God only gave them about 8 or 10 words to keep. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem. But that tree thou shalt not eat. Mas daquela árvore vós não comereis. That's all they had to keep. Era só isso que tinham de guardar. And even with such words, they broke it. E mesmo com muita palavra, eles a transgrediram. Then Adam had to face up, will I do as my wife has said do, or shall I do what God said do? Então Adão teve que encarar. Farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? And he walked out
with his eyes open. E ele saiu com os olhos abertos. He had to take the responsibility. Ele teve que assumir a responsabilidade. Sold the whole human race unto death. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Then there come that other Adam, which was Christ. Never one like him. Então eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Somebody say he wasn't God. Alguém disse que ele não era Deus. His uniqueness proved he was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. There never was a creature who lived like him. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. He lived in a world to himself. Ele vivia no mundo consigo próprio. He was born outside of the rim of the natural. Ele nasceu fora do estado do homem natural pecador. Hallelujah! He was the Creator himself made flesh. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Who could ever stand where he stood? Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Who could ever talk like him? Quem já chegou a conversar como ele? Who could ever say the things that he said? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Who could ever do the things that he done? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? His uniqueness proved he was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. There wasn't a prophet or nothing else could do what he did. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez. Who could call the dead back from the grave and who could stop the skies and do anything he wanted to do. O qual podia chamar os mortos